Vamos lá, Números 23, verso 19. Se achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Essa é uma palavra um tanto conhecida para nós que servimos a Deus, mas eu quero fazer um paralelo de algo que tem a ver com a minha história. Aproveito para usar também o texto de Hebreus 10, 23, que diz exatamente assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel. Contextualizando, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês aqui nessa noite. Quantos de vocês têm promessas de Deus? Quantos de vocês têm sonhos que estão sendo gerados ao longo dos anos? Levante sua mão comigo. Baseado nessa palavra de que nós servimos um Deus que não se altera, que Ele não é como os homens que são levados pela emoção, ou muito menos por pessoas que estão em uma escala de valor, ou pessoas que hoje estão num cargo, ou políticos, ou eclesiásticos, ou que fazem promessas e não conseguem, ao longo de 4 anos, cumprir a sua promessa. Deus, Ele simplesmente vem na contramão de tudo isso. A palavra de Deus, ela é fiel. Ele não se altera. Ele é um Deus que, independente da circunstância, da estação, o plano que Ele tem estabelecido sobre nós se cumpre. Jeremias, naqueles tempos difíceis, ele disse uma palavra de Deus sobre nós: eu é que sei o plano que tenho sobre vocês, dando a nós mais uma vez a certeza de que nós servimos um Deus que cumpre tudo aquilo que fala. Deus não é um político, Deus não é alguém que recebeu um cargo, Deus não é um cantor, Deus não é um artista. Deus é Deus. E quando Ele diz uma palavra ao nosso respeito, nós precisamos tomar essa palavra e acreditar nela até o fim dos nossos dias. Venha o que vier, haja o que houver, nós precisamos segurar aquilo que Deus nos deu como palavra e seguir firmes diante de todas as circunstâncias. É sobre isso que eu queria falar com você. Como eu disse para você, eu sou o 9º filho. Meu pai deixou a mamãe e minha mãe teve uma ideia, num lugar muito perigoso, difícil, de comprar um violão e dar para a gente, porque ela tinha medo da gente se envolver com drogas. Era uma comunidade difícil e a gente se apaixonou pela música. Isso entrou na nossa vida de uma forma muito especial, irmãos. E naquele contexto ali de miséria, de miserabilidade, nós passamos muita dificuldade, mas eu preciso dizer para vocês: quando você tem uma promessa de Deus, Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus foi fiel com a mamãe a partir da sua decisão de servir a Deus. Jesus entrou na nossa vida de uma forma muito especial, e eu costumo dizer, por onde eu passo, ontem eu estava cantando para 50 mil pessoas na Bahia, e eu compartilhei uma vez mais um trecho dessa palavra, dizendo o quão grande é a fidelidade de Deus para conosco. Eu pude dizer para aquelas pessoas ali, Jesus entrou na nossa casa e Ele disse para minha mãe, para nós, meus irmãos, e para mim: vocês estão debaixo de uma palavra. Deus disse para a mamãe: vocês são uma família pastoral. Deus usou pessoas, Deus usou a sua palavra para confirmar isso. Deus disse para mim, eu ainda menino, Deus disse: eu vou levar esse menino às nações para anunciar a minha palavra cantada. Eu não sabia nem escrever. É por isso que nós não podemos menosprezar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, aquilo que Ele fala. A palavra de Deus não volta vazia. E eu cresci
num contexto muito simples, mas na minha adolescência, com 15 anos, eu disse para a mamãe: mãe, eu preciso sair de casa, eu preciso tentar alguma coisa, porque se eu continuar aqui, eu vou ser pedreiro. Não que isso não seja uma profissão boa, mas eu já tinha trabalhado de tudo na vida com 15 anos. E hoje eu vejo uma geração que não gosta de trabalhar, irmão. Tem gente que não morre de preguiça, irmão, porque tem preguiça de morrer. Queridos, eu saí de casa com 15 anos para trabalhar, para conseguir alguma coisa na vida. E confesso para vocês que com a correria, com o desejo de ser alguém na vida, eu fui me esquecendo das promessas de Deus. Fui trabalhar no Lava Jato, em outra cidade, trabalhava o dia inteiro, ganhava R$5 por carro lavado, porque as pessoas que veem o seu sucesso dificilmente vão conseguir dimensionar o seu processo. Não é do nada, é de repente. Diga comigo, não é do nada, é de repente. Porque enquanto você trabalha dioturnamente, as pessoas não veem. Mas quando você conquista, as pessoas conseguem enxergar. Não é do nada, é de repente. Então, desse Lava Jato, eu fui trabalhar na distribuidora de ferragens. E eu acordava bem cedo, eu entrava às 7 da manhã nessa empresa. Estabeleci um culto ali, porque crente tem que fazer diferença. Tem gente que é agente secreto de Deus, eu não entendo isso. A Bíblia é desse tamanho, está na faculdade e não fala de Jesus, está na escola ninguém sabe que é crente. Quando eu perdi a minha mãe, uma das coisas que mais me encantaram com a trajetória da minha mãe, sabe o que foi? No velório dela, muitas pessoas me pararam, me abordaram e disseram: irmão Delino, a sua mãe me ganhou no caixa de um supermercado. Eu falei: mas deu tempo? Ela ficava passando a mercadoria devagarinho, falando que Jesus era bom, Jesus podia mudar minha vida. Eu falei: gente do céu, minha mãe era terrível mesmo. Muitas pessoas testificaram que enquanto ela estava viva, ela falava de Jesus para as pessoas. Então eu estabeleci um culto ali naquela empresa, todos os dias. Quando começava, eu chegava às 7 horas, 7h30, a gente começava a trabalhar, fazia um café. E o dono daquela empresa ficou um pouco incomodado comigo, porque eu ia muito arrumadinho trabalhar, e a gente trabalhava com parafuso, peça suja, e o pessoal ia com calça rasgada, e eu não conseguia daquele jeito. Aquele cara, o dono da empresa, chegou até mim e falou assim: rapaz, você tinha que andar como os demais, você tem que vir como os demais. Eu falei: eu sou feio, mas estou na moda, eu não vou andar rasgado com roupa suja não, irmão, sou crente. Então eu ia arrumadinho, e aquele negócio foi incomodando. Ele falou: você não está combinando com o estoque. Eu falei: Deus está falando contigo, me leva para o escritório. Irmão, nós passávamos, sol quente passou ali naquela empresa, fechado aquele galpão, a gente suava igual tampa de panela de pressão. E aí, continuei estabelecendo o culto, continuei fazendo culto, pregando, falando sobre Deus. E um dia ele falou: olha, nossa empresa está crescendo, a inadimplência está crescendo junto, a gente não tem departamento de cobrança. Queria mandar você para se preparar para estabelecer o departamento de cobrança. Assim eu fiz, me preparei, fui para São Paulo, Brasília, me qualifiquei, voltamos, estabelecemos um departamento de cobrança dentro daquela empresa. A empresa começou a cobrar o 011, aquele que te liga, sabe? Eu trabalhei naquela área. Então a gente, num tempo recorde, a gente abaixou a inadimplência daquela empresa que estava crescendo muito. Dali eu fui passar para o outro departamento, fui passando por outro. E chegou um tempo que não tinha para onde mais crescer naquela empresa. Eu me ingressei. Um dia aquele moço falou para mim: rapaz, você é inteligente, você é um cara legal, você tinha que fazer uma faculdade. E eu falei para ele: Deus está falando contigo. Me ajuda a fazer uma faculdade, porque o dinheiro que eu ganho aqui só dá para pagar meu aluguel e a prestação da minha moto. E ele falou assim: procura uma faculdade, eu vou te ajudar. E aí eu me ingressei num curso de ciências contábeis, uma faculdade particular mesmo. E comecei a estudar ali, a fim de realizar os meus planos, os meus desejos, a fim de ser alguém na vida. Havia me esquecido de tudo aquilo que Deus havia falado para minha casa, de que me levaria às nações para anunciar a palavra dele. Um certo dia um amigo na faculdade falou: Delino, você podia fazer um curso do banco que vai ter agora. Vai ter um curso do Bradesco, que você não faz? Eu disse para ele: rapaz, eu não passo nem catraca que é de graça. Vou fazer esse negócio? Ele: não, faz.
E eu fui lá com ele fazer esse curso despretensioso, essa entrevista. Aí eu fiz, depois de alguns dias, depois de alguns meses, me chamaram para a entrevista presencial. Fiz a entrevista, passei e fui trabalhar no banco. Trabalhei alguns anos no banco. Passei por alguns departamentos daquele banco. E num período muito curto, o Senhor me fez crescer dentro daquela instituição. Porém, eu cresci tanto que eu abri uma empresa paralela para trabalhar com o mercado financeiro. E comecei a viver os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos. Eu havia me esquecido completamente de tudo aquilo que Deus havia dito. Mas como eu disse para vocês, a palavra de Deus não volta vazia. Eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos a fim de me tornar um milionário. Era um desejo. Porque, queridos, eu só fui ver dinheiro depois dos 20 anos. Então, assim, na verdade, depois dos 18 anos. Nasci numa família muito simples, então aquela porta significava muito para mim. Aquele lugar significava um lugar de progresso, de sucesso. Eu queria ser muito alguém e eu estava tendo a oportunidade. E nessa época eu liderava jovens e adolescentes, pastor. E um dia, quando terminou o congresso, tinha levado o Fernandinho na minha igreja. Uma profetisa e um profeta, na verdade foram algumas pessoas que disseram para mim: olha, Deus manda te dizer que tem uma palavra que Ele disse para a sua casa alguns anos atrás, de que levaria você às nações, para anunciar a palavra de Deus cantada. Eu falei: Jesus, quando eu estava no Lava Jato, o Senhor não falava nada. Se Deus fala comigo lá no Lava Jato, irmão, para eu deixar tudo e fazer o que Ele queria, eu falei: Deus, é nós, vamos embora. Mas Deus, de quando em vez, permite a gente estar nas zonas de conforto, naquilo que a gente ama fazer, para nos chamar e nos resgatar para o seu plano. E eu estava muito bem, vivendo os meus sonhos, viajando, casei-me, vivendo, sabe, algo muito especial. E Deus disse para mim: agora larga tudo e vai fazer o que eu quero. Eu falei: não. Se fosse na época do Lava Jato, Deus, se tivesse pedido para eu deixar tudo, é nós. Vamos embora. Fui para casa, conversei com a minha esposa sobre aquela palavra. Ela disse: amor, eu disse para ela: você ouviu o que aquele profeta disse? Ela falou assim: eu lembro. Não lembro muito não, na verdade. Porque, irmãos, seja sincero, é difícil você estar numa zona de conforto, viver um tempo especial financeiramente dizendo, e Deus dizer para você, como disse para Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e sacrifica ele. É difícil você sacrificar o teu Isaac. Para mim, aquela oportunidade era o meu Isaac. Então, eu falei: Deus, não dá, não vou fazer isso. Passaram-se alguns dias, eu estava na minha agência, na qual eu ia assumir. Há um mês, eu estava para assumir uma agência, como gerente geral. E aí, eu recebi uma palavra naqueles dias, mas foi um tanto quanto intrigante, porque eu tinha um carro novo na época. Fui sair com esse carro, o carro não funcionava. Eu entrei no ônibus e estou sentado no último lugar do ônibus. E aí veio uma senhora, eu fiz menção de levantar, porque ela era uma senhora mais velha. A senhora pegou no meu ombro e falou assim: não se levante, porque há 18 anos atrás eu fiz uma promessa para a sua casa, de que levaria você às nações para anunciar a minha palavra cantada. Eu falei: não, aí também não, Jesus. É só que a mulher falava alto demais, irmão. Eu não sabia se eu acreditava na palavra ou só tinha vergonha. E era um horário que as crianças iam para a escola, o ônibus estava cheio. Teve uma hora que eu falei: Deus, eu sei que é o Senhor, mas não pode falar mais baixo. A mulher terminou a palavra e ela disse: meu pai está internado no Samaritano. Não sei se você já foi em Goiânia, tem um hospital lá que chama Samaritano.
E agora pela manhã eu saí para tomar um vento. E Deus mandou eu entrar nesse ônibus. Eu não conheço Goiânia. Mas quando você entrou, Deus falou, foi para esse rapaz que eu te trouxe aqui. Irmão, minha vida virou de cabeça para baixo. Ali, eu já desci daquele ônibus totalmente atordoado, que eu fui buscar um documento na minha casa para o meu gerente que ia se aposentar. Cheguei à noite, na verdade eu remoí para contar isso para minha esposa. Falei, amor, você lembra quando Deus falou comigo lá na igreja, que era para eu deixar tudo e fazer o que Ele queria e tal, porque eu estava debaixo de uma palavra? Agora Deus mandou uma mulher dentro do ônibus. Ela, que loucura, amor. Conversamos isso durante um bom tempo. E ela me falou algo muito importante. Ela falou assim, amor, você conhece a voz de Deus? Porque se você conhecer a voz de Deus, escuta a voz de Deus. Passaram-se alguns dias, eu estava prestes a assumir uma agência. Meu coração queimando, eu falei, Deus, esse é um lugar maravilhoso, onde eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei trabalhar nessa área e ser alguém. Deus sabia o que estava me pedindo. Cheguei no meu gerente e falei, olha, depois de alguns dias, infelizmente eu não vou poder trabalhar aqui. Ele disse, você vai trabalhar onde? No Itaú? Eu falei, não, eu vou trabalhar com Jesus. Ele, quem? Jesus. Eu falei, estou deixando tudo agora, eu vou começar uma jornada com Jesus. É loucura, não é? Ouvir a voz de Deus é loucura. Eu não quero te induzir a tomar uma decisão errada, meu irmão. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Tomei minha decisão, me desliguei daquela instituição, mas eu ainda estava confiante na empresa que eu tinha. Falei, eu vou sair daqui, mas eu tenho minhas escolas. Se der ruim aqui, eu tenho minhas escolas, eu tenho minhas economias. Mas Deus queria tanto que eu aprendesse a depender dEle. E num período não tão longe, eu fui começando a perder forças. A empresa foi minando ao ponto de eu perder aquela empresa. E aí eu fiquei totalmente na dependência de Deus. Aí, queridos, eu dependia totalmente de Deus. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, você é doido, você é maluco. Você tomar uma decisão dessa, quem mandou você fazer uma coisa dessa? Você é casado, você não podia fazer uma coisa dessa. Até os de dentro de casa estavam achando que eu estava doido. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa discernir o que é voz de Deus e o que é voz do homem. E isso só é adquirido na vida do secreto. Quando você entra no teu quarto e fecha a porta, você consegue aprender a entender e ter a sensibilidade de entender o que é voz de Deus e o que é voz do homem. Só que quando Deus faz uma promessa para você, você precisa ter uma certeza. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe uma ponte que se chama tempo. Diga comigo, tempo. E é justamente no tempo que Deus vai forjar o nosso caráter. Aonde Deus vai trabalhar com a nossa vaidade, aonde Deus vai trabalhar com a soberba que carregamos. Você pode ver, irmão. Pastor, se você tentar trazer alguém aqui na igreja e ele começar a pedir avião para vir na igreja, você pode saber, ele não passou pelo processo. Ele foi gerado pelo YouTube. Porque quando você é gerado por Jesus, a vaidade tem que ir embora. A soberba tem que ir embora. Você tem que ser normal como seus irmãos. Porque nessa trajetória do tempo, Deus vai te ensinando a viver na dependência dEle. Eu estou falando com muita gente aqui essa noite, que você está exatamente nesse ponto. Você está na ponte de Deus. E você não está entendendo, porque parece que está dando certo na vida de todo mundo e menos na sua. E Deus está com aquela lixa 0,20, te lixando, tirando a vaidade,
mexendo com o seu ego, preparando você para a nova estação. Porque quem nasce grande é monstro. Deus vai forjando e você vai crescendo e você vai sendo preparado como o oleiro prepara o vaso. E você vai sendo forjado por Deus. E eu tentei sair muitas vezes dessa olaria, porque eu disse: Deus, o Senhor falou para mim que eu estou debaixo dessa promessa, já está bom, é o suficiente. Mas não, querido, quando Ele te faz uma promessa, e entre a promessa e o tempo, e o cumprimento dela, tem essa ponte que nós precisamos passar por ela. Eu estava exatamente. Então quando Deus faz uma promessa, o que você imagina? Uai, daqui meia hora vai acontecer. Não, queridos, eu fiquei 4 anos e meio sendo forjado por Deus, sendo trabalhado por Deus. Eu sempre gostei de compor, eu sempre gostei de escrever, mas ninguém me conhecia, ninguém conhecia as canções. Então agora o Espírito Santo falou comigo: você vai pegar essas canções que você tem e você vai começar a gravar. Mas eu falei: Deus, até o dinheiro que eu tinha foi embora. Eu falei: você dependia de você, agora você vai depender de mim. Comecei um projeto, peguei umas canções, gravei uma. Fui gravar um disco da época. E confesso para vocês que foi muito difícil. Os 4 anos e meio muito dolorosos. Irmãos, como Deus trabalhou comigo. E eu já era casado. Então de quando em vez as coisas apertavam. Chegava em casa e a mulher: amor, a energia cortou. Irmão, aquilo ali me arrebentava, porque eu sempre gostei de trabalhar. Eu nunca fui esses amados que ficam se escondendo atrás da obra. Porque tem gente que não gosta de trabalhar e esconde atrás da obra. Não, Deus mandou eu ficar à toa, irmão. Aonde que Deus mandou você ficar à toa? Irmãos, 4 anos e meio sendo forjado, cantando umas canções, ninguém sabia, ninguém conhecia. Eu ia numa igreja, tinha grandes rejeições. E um dia eu não estava suportando mais. Eu falei: Deus, o Senhor me direcionou uma palavra. O Senhor disse que era para eu deixar tudo e fazer aquilo que o Senhor queria. O Senhor me prometeu, o Senhor fez promessa para a nossa casa. O Senhor disse que eu estava debaixo de uma palavra. E aí? Irmãos, sabe quando você faz aquela oração esperando que Deus te responda daqui meia hora? Deus não falou nada. Passou a segunda, Deus não falou nada. A terça, a quarta, a quinta. Na sexta-feira eu estava na igreja, pastor, de um amigo. Fui cantar lá. Eu estava cantando uma música que o Thales regravou, dizendo, eu ia pregar nesse dia, Jeremias capítulo 2, diferente de uma experiência que eu estou contando. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Enquanto eu cantava essa música, entrou um louco dentro da igreja, gritando, eu não entendia nada, porque eu estava com a banda tocando. Mas quando eu parei, ele falou assim: continua cantando essa música aí. Eu falei: não posso, já tem meia hora que eu estou cantando essa música. Eu estou me sentindo diante do trono. Eu falei assim: eu vou pregar e daqui a pouquinho a gente continua adorando. Aí eu preguei Jeremias capítulo 2, terminei de pregar. Aquele rapaz falou assim: canta mais essa música aí, porque quando você estava cantando, alguma coisa estava me curando. Eu falei: amém, que bom. Aí ele falou: eu estou desde as 4 horas tentando tirar minha vida. E aí eu passei a porta dessa igreja, alguma coisa me conduziu para dentro dela. E quando você cantava, eu estava sendo curado. Eu senti uma paz tão grande aqui dentro que eu nunca senti na minha vida. E aí eu falei: nossa, que bênção. Aí eu cantei mais um pouquinho. Ele falou assim: como que eu faço para ter essas canções aí? Eu falei: se o senhor quiser, eu canto de novo. Ele falou: você não tem um negócio para colocar ali no meu carro? Eu falei: não. Eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Há 4 anos e meio Deus me chamou. E aí eu estou tentando, expliquei tudo para ele. Ele falou: nossa, seu problema não é o meu problema. Eu falei: que bênção. Ele falou:
eu sou um cara perturbado, você está vendo? Ele estava todo arranhado. Ele falou assim: eu tenho tudo, mas não tenho nada. Ele falou: eu tenho uma empresa que me dá 50 mil reais por semana. Eu falei: pelo amor de Deus, me abraça aqui. Vai que esse negócio pega, reverendo. Ele falou: eu posso pagar essas músicas para você? Eu falei: você deve, em nome de Jesus. 4 anos, irmão, tentando fazer um projeto. E aí, ele falou, era sexta-feira, ele falou assim: segunda-feira eu te ligo. Eu falei: misericórdia. Segunda não. Meu irmão, mas quando foi 6 horas da manhã, ele me ligou: ô neguinho. Eu falei: rapaz, que liberdade é essa? Você está onde? Eu estava indo deixar a minha esposa na faculdade, porque ela fez direito. E era 5 anos o curso. Irmão, eu estava na guerra, numa luta. E eu falei: eu estou indo para ir para o estúdio, não tem ninguém aí, mas eu estou indo. Irmão, no que eu estava indo, a gasolina acabou, irmão, eu saí correndo. Fui a pé mesmo. Porque eu descobri que milagre combina com quem corre, irmão. Ai, estou esperando o meu milagre. Vai, irmão. Haja. Faz alguma coisa, provoca o céu. Você tem que fazer alguma coisa. Enquanto o milagre não chega, vai orando, vai clamando, vai buscando a Deus, vai dando o seu jeito. Eu estou debaixo de uma promessa, não vou fazer nada. Não, você tem que fazer sua parte. Cheguei lá todo suado, o homem já tinha chamado a menina que trabalhava lá no estúdio. E ele pagou tudo, ainda deixou um dinheiro a mais lá. Falou que se você quiser fazer o que você quiser aí. Falei: meu Deus. Deus, o Senhor podia resolver tudo num dia, o Senhor fez. Por que o Senhor deixou passar 4 anos e meio, passando por essa necessidade, passando dificuldade? E eu sabia que era Deus forjando o meu caráter, Deus me preparando para viver coisas grandes. E eu me lembro que quando aquele rapaz falou, ele foi embora, ele falou assim: rapaz, quando terminar o disco, eu quero as canções. Aquele cara se tornou um dos maiores investidores no reino de Deus. Hoje ele é cristão, um grande amigo. E eu me lembro quando ele foi embora, ali na porta, eu chorando e falando com Deus: por que o Senhor faz essas coisas com a gente? E eu me lembro que eu comecei a escrever uma música ali na porta, dizendo: ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Quanto serve esse Deus fiel? Pastor, mas não bastava. Deus disse: eu vou te levar para as nações, eu vou te levar para as nações para anunciar a minha palavra. Eu falei: glória a Deus. Terminei o disco, fiquei com o disco na mão, comecei a viajar ali, mesmo ali perto da minha cidade. As canções começaram a receber uma conotação, o nome de Deus sendo glorificado. E um dia de madrugada, um amigo me ligou do Rio de Janeiro: Delino, vai acontecer um congresso de adoração aqui, eu queria que você viesse, cara. Eu sei que você gosta muito. Falei: mano, acabei de gravar o disco, agora eu preciso vender meus discos para ter dinheiro. Calma aí. Ele disse: irmão, tirou uma foto do cartão dele e falou assim: compra a passagem e vem no primeiro voo. Eu profetizo que Deus vai te dar amigos para acreditar nos seus sonhos. Eu profetizo nessa noite que Deus vai te dar amigos para acreditar naquilo que Deus colocou dentro de você. Não aqueles amigos que ficam gorando tudo, mas aqueles amigos
Que quando você disser, eu vou abrir um negócio, ele diga, abra mesmo, irmão, Deus vai te prosperar. Quando você dizer, eu vou comprar uma casa, ele vai dizer, irmão, Deus vai te abençoar, vai prover todo o dinheiro que você precisa para ter esse imóvel. Você precisa ter amigos que celebram a sua vitória. Comprei a passagem, fui para o Rio de Janeiro, participei com ele ali daquele evento, e no domingo ele ia pregar lá na igreja da Exla. E eu já tinha escrevido uma música para Exla. A gente se conhecia de longe, eu fui lá à noite, na igreja onde ela pastoreava, que era no Largo do Bicão. Aí cheguei lá, ela me viu e falou assim, hoje você vai ministrar. Eu falei, não, pastor. Aí ela falou, ministra. E aí eu fui, ministrei 2 canções, irmão, foi um tempo muito especial. No final ela falou, Delino, você não quer ir comigo quinta-feira, na próxima quinta, num show, lá na divisa de Minas com o Rio de Janeiro? Eu falei, deixa eu falar com a minha esposa, né, que eu sou casado. Tem que pegar o alvará, né, irmão? Aí liguei para minha esposa, ela falou, amor, fica aí, vou mandar roupa. Mandou pela Gol, peguei minha roupa, fiquei ali no Rio de Janeiro, de domingo a quinta-feira. De quarta para quinta, eu dormi na casa de um amigo, William Nascimento. E a gente passou a noite toda tocando, adorando a Deus. E aí, com a condição dele me deixar viajar e fazer aquele evento com ela. No caminho ele para, a gente estava indo para Exla, ele para num lugar, falando, espera aqui no carro. E eu morrendo de medo, Rio de Janeiro, irmão, tranquilo. O meu violãozinho, esperando ele voltar, 10 minutos, 15 minutos. De repente ele bate no vidro e falou, desce aí rapidinho. Mas para ficar tranquilo que nós estamos perto. Desci, peguei meu violão, entrei naquele lugar, era um galpão. De repente passa uma senhora perto de mim e fala assim, você canta? Eu falei, eu tento. Depois de uns 5 minutos ela volta e falou, então vem aqui cantar comigo. Eu falei, gente, como assim? E aí eu fui subir nas escadas daquele imóvel. Me lembro como se fosse hoje. O primeiro banner que eu vi assim, da Aline Barros, eu falei, ixi, estou num lugar importante. Depois eu vi a Bruna Carla, vi o Anderson Freire, eu vi um monte de gente que eu cantava as canções deles. Falei, que coisa aí. A mulher falou assim, canta uma música aí pra mim. Nós entramos dentro de uma sala, passamos no meio do call center. Ela, canta uma música aí pra mim. Eu falei, gente, que música eu canto? E eu tinha acabado de escrever uma canção. Aí eu comecei a cantar a música para ele. Jó, como pode ainda adorar se não tens motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que lhe faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou lá. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Irmãos, quando eu terminei essa canção, estava todo mundo chorando, todo mundo sentindo a presença de Deus. Eu não entendia mais nada. Tinha umas 60 pessoas naquela sala. A mulher gritou comigo, meu filho, você tem contrato com alguém? Eu falei, eu tenho com a minha esposa, ser fiel até a morte. Ela falou, não, contrato de gravadora. Eu falei, tem nada. Ela falou assim, você sabe onde você está? Eu falei, não sei não. Ela falou assim, você está dentro de uma das maiores gravadoras do Brasil. Meu amigo chegou e falou, eu estava falando de você lá em cima, você já está aqui. Ela falou assim, então você não quer assinar com a minha gravadora? Você tem alguma coisa que te impede? Eu peguei o contrato, nada me atrapalhava de cantar nas igrejas, porque eu fui gerado pela igreja.
E naquela tarde ali, a gente chorando, sentindo a presença de Jesus. Falei, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. E a primeira canção que nós colocamos foi Deus é Deus. E depois foi colocando outras e outras e outras. E Deus foi soprando o nome. Deus não queria que eu fosse conhecido. Deus queria que o nome dele fosse reconhecido através daquelas canções. E as pessoas começaram a mandar os seus testemunhos de cura. As pessoas que não perdoavam a Deus. Pessoas que perderam entes queridos. Pessoas que estavam decepcionadas com a igreja. Começaram a receber testemunhos. A canção, o confronto da canção. E naquele dia que eu fui assinar o contrato, levei para minha esposa é advogada. Quando eu estava voltando, quando eu sentei naquela sala de imprensa, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Delino, você lembra quando eu disse que você estava debaixo da minha promessa? Começa agora a estação desse novo tempo. E aí, queridos, de lá para cá, eu venho anunciando o nome de Jesus através das canções. Não é grande coisa, porque grande é Deus. Mas levando em cada aldeia, em cada lugar, o nome de Jesus, através das canções. Talvez você esteja se perguntando, qual que é a razão dele contar essa experiência? É porque muitos de vocês estão debaixo de palavras de Deus. E alguns de vocês estão prestes a desistir. Alguns disseram, não, Senhor, eu não quero mais viver isso. E Deus me trouxe aqui nessa noite para reafirmar a palavra dele sobre você. Palavras de anos atrás que você nem acredita mais. Deus vem te lembrar através de mim nessa noite que a palavra dele continua de pé. Ele não te deu ordem para desistir. Ele não te deu ordem para olhar para trás. A palavra dele permanece fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele continua sendo fiel. Queria que você se levantasse. Fiel é Deus. Vamos cantar juntos. Fiel é Deus. Não tarda, não falha. Diga, fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Seu amor não tem fim. Sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Eu queria orar para 2 grupos de pessoas antes de devolver para o querido reverendo. Primeiro, você que entrou aqui nessa noite e você nunca teve uma experiência com Deus. Você nunca confessou o Senhor como o Senhor da sua vida. Você está aqui dentro, você está gostando do ambiente, você está sentindo uns arrepios. Você se arrepiou nas músicas que foram trocadas aqui no início do culto. Você sentiu Jesus aqui nesse culto. Delino, mas eu nunca confessei Jesus como o Senhor da minha vida. Mas esse é o primeiro convite para você que deseja agora entregar sua vida e viver mais do que isso que eu vivi. Como eu disse para vocês, o maior testemunho que eu carrego comigo não é que Deus me fez uma pessoa conhecida no Brasil e fora dele, não. O maior testemunho que eu carrego é que Deus um dia entrou na nossa casa e salvou toda a minha família. Mas Delino, eu preciso consertar algumas coisas. Na história do filho pródigo, quando ele decide voltar para casa, a Bíblia não conta que ele passou em algum lugar para tomar banho. Ele simplesmente volta. Que é o que você precisa fazer hoje. Você não tem que arrumar nada, porque a palavra diz, vinde como estás. Agora, você não vai ficar como você está, porque tem um Deus que Ele é o fator de mudança em nós. Se você quiser, eu queria te convidar agora. Você que quer entregar sua vida para Jesus. Delino, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então eu vou te dar alguns segundos para você sair dessa cadeira aí e vir aqui correndo entregar sua vida para Jesus. Não é amanhã, não é depois, é agora. Eu vou te dar 10 segundos para você sair correndo desse lugar e ter a maior experiência da sua vida. A melhor coisa que me aconteceu
foi ter entregado a minha vida para Jesus um dia. Se você quiser, eu vou te dar 10 segundos para você sair daí. 10, 9. Você quer entregar a sua vida para Jesus? 8, 7. Vinde como estás. 6. Eu te espero. 5. Vem. Glória a Jesus. 4. 3. Ele está te chamando. É hoje. É agora. Vem viver a nova vida com Cristo. 2. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você vir. Vem entregar sua vida para Cristo. Eu encerro esse primeiro período e quero compartilhar um segundo convite. Delino, a sua história tem muito a ver com a minha. E eu fui muito tocado nessa noite. E eu confesso para você que eu estava prestes a desistir. Eu estava prestes a jogar tudo para o ar. Mas hoje eu fui encorajado por Deus. Eu queria te convidar. Eu estava prestes a desistir de tudo. Eu queria te convidar a ficar desse lado aqui, à minha direita. Eu quero fazer uma oração com você. O Senhor me deu uma autoridade nessa área. Eu oro com pessoas e elas são encorajadas a seguir o seu curso, o curso que Deus chamou para você. Você não pode parar. Sabe por quê? Hoje eu descobri que aquilo que Deus tinha plantado dentro de mim salvou muitas pessoas. Esses sonhos e essas promessas que Deus te fez vai ajudar muita gente a sair do caos. Então eu queria orar com esse segundo grupo. Como eu não posso demorar, eu peço para você, venha o quanto antes. Bem rapidamente, eu vou dar 10 segundos para você sair do seu lugar correndo e ficar à minha direita aqui. Você que quer receber uma oração, você que se sentiu confrontado através dessa simples palavra, você que estava prestes a desistir da promessa de Deus para a sua vida, corre, ainda dá tempo. Eu preciso devolver o microfone. Vocês que vieram aqui à minha esquerda, eu queria que vocês dissessem algo comigo. Diga: Senhor Jesus, hoje eu confesso com os meus lábios que o Senhor é o meu Salvador. Diga: Pai, eu entrego a minha vida, permito que Tu entres e faça morada. A partir de agora, seja o meu Pai, o meu dono e o meu Senhor. A igreja pode aplaudir pela vida desses irmãos. E queria orar também com os nossos irmãos que foram encorajados nessa noite, que por alguma razão queria desistir. Deus não te deu ordem para desistir. Os percalços, talvez você não queira vir à frente, pode ficar aí na sua cadeira mesmo. Se você estiver do lado do seu cônjuge, pode abraçar com ele. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor que te encoraje nesse tempo. Você não vai desistir, você não vai parar. Seu sonho vai ajudar muita gente. A promessa que Deus fez para você vai ajudar muita gente. Você não tem noção do que Deus vai fazer ainda esse ano na sua história. Não é uma palavra vazia sendo dita por alguém que nunca experimentou Jesus, pelo contrário. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelo Teu nome. E nesse nome há todo o poder. Nós cremos em Ti. Senhor, visita a sua igreja agora. Que os seus filhos sejam encorajados a viver uma nova estação. Que os seus filhos sejam encorajados a viver um novo tempo. Pessoas que estavam prestes a desistir de promessas que o Senhor liberou de anos, de 10, de 15, de 20 anos atrás. Nós sabemos que o Senhor está nos preparando dia após dia para viver coisas extraordinárias. Jesus, não deixe o seu povo desistir daquilo que o Senhor tem sonhado por eles. Famílias serão restauradas, filhos serão levados por patamares ainda maiores.
Nós cremos na sua palavra, ela é fiel e verdadeira e não volta vazia. Eu queria que o Senhor alcançasse todos os seus filhos nessa noite. Nós te damos graça, te louvamos, em nome de Jesus. Se você puder, abraça com alguém e canta para ele bem alto, dizendo assim, ó: o seu Deus é fiel. Diga: o seu Deus, o seu Deus é fiel. Diga: o seu Deus, o seu Deus. Diga: o seu Deus, o seu Deus é fiel. Fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não tarda, não falha, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida. Fiel é Deus. Deus abençoe vocês, igreja. Obrigado, reverendo.